livro do profeta Ageu, capítulo 1. Glória a Deus. Irmãos, acharam a palavra do Senhor? Vou ler apenas, vou ler poucos versículos e depois eu vou precisar ler novamente. Então, agora serão os versículos só para o versículo. Que diz assim: Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josada, que é sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta fica deserta? É para vós tempo de habitardes nas vossas casas bem acabadas, enquanto esta casa fica deserta? Ok? Por gentileza, todos podem sentar. Hoje nós vamos dar continuidade nos estudos da Palavra do Senhor. Estamos chegando já aos últimos profetas do nosso estudo, até que nós conseguimos aprender bastante coisas importantes, bastante mensagens importantes, dentre mensagens que sequer ainda cumpriram-se e que aguardam o cumprimento, foram dadas por Deus naqueles dias, por intermédio dos profetas, e são mensagens, oráculos que vieram direto da boca de Deus, por intermédio dos homens a quem Ele escolheu para esse ofício, que nos enchem de esperança para dias que estão por vir ainda sobre a terra. Uma divisão importante no estudo dos profetas é feita em relação aos acontecimentos que sucederam sobre o povo de Deus. Nós podemos considerar dois grupos importantes. São eles os profetas que profetizaram antes do exílio, o exílio da Babilônia. Nós temos aí uma lista de aproximadamente 9 profetas que profetizaram antes do exílio. Desse grupo de 12, dos chamados menores, que nós estamos aqui falando. E nós temos outros 3 profetas que profetizaram no período que nós chamamos de pós-exílio, que é o momento em que o povo de Judá, o remanescente que ficou lá na Babilônia durante 70 anos, foi liberto, e agora está retornando para reconstruir então a cidade santa, a Jerusalém, especificamente o reino de Judá, reino do sul. Quem são esses 3 profetas? O primeiro aqui é Ageu. Além de Ageu, nós temos 2 outros. Quem sabe dizer? Outros 2 profetas que profetizaram após o exílio da Babilônia. Ageu, vamos lá. Quem são os outros 2? Nós já trabalhamos nessa escola dominical durante 6 meses. Neemias não. Zacarias. Os 2, inclusive, os 2 profetizaram junto, no mesmo momento da história, no mesmo ano. Na semana que vem eu vou falar sobre Zacarias. A mensagem de Zacarias é semelhante à mensagem de hoje. Entendeu? Não vai mudar muita coisa, mas nós temos uma estrutura maior, até porque o livro de Zacarias, ele
ele é o maior do grupo dos 12. Tá? Então nós vamos falar dele na semana que vem. E por último, nós temos um profeta também. Não, essa não é profeta, ele é sacerdote. Sacerdote. Está ouvindo? Profeta Malaquias. Começa com Malá e termina com Quias. É a dica que eu dou para vocês. Então, esses 3 profetas são profetas que profetizaram no tempo que nós chamamos de pós-exílio, o tempo em que o povo retorna do cativeiro da Babilônia. O que está acontecendo neste momento da história? O que está acontecendo? Nós temos o decreto de Ciro, que é um decreto que já tinha sido profetizado pelos profetas anteriormente, principalmente por Isaías. Ciro decreta a libertação do povo de Israel para que retornasse. Nós temos o primeiro contingente, entenda isso, nós temos o primeiro contingente, e cada contingente aí é responsável por uma parte da construção. O primeiro contingente, ele vem com alguns nomes importantíssimos, e o nome político mais importante é de Zorobabel. Zorobabel, ele é o governador de Judá naquele momento da história. Então, do ponto de vista político, ele é o político mais importante. No que diz respeito à área espiritual, nós temos outra pessoa, que é o sumo sacerdote, que é também a pessoa mais importante da nação, que é chamada aqui de Josué. Ele tem a mesma raiz de nome de Jesus. Jesus e Josué têm a mesma raiz. E 2 profetas que vieram no primeiro contingente são esses, Ageu e Zacarias. Em determinado período, nós temos aqui um decreto de Artaxerxes para que paralisasse a reconstrução do templo. Quando o povo chegou, a primeira coisa que o povo fez foi lançar os fundamentos do templo. O templo ficou parado e eles foram no sentido de reestruturar o altar, que era o mais importante, que devia ser feito naquele momento. O templo, ele sempre foi feito num passo mais lento. A construção, a reedificação do templo, sempre foi uma atividade mais trabalhosa, envolvia uma demanda de pessoas e de tempo muito grande. Então, o templo ele foi sendo construído muito devagar, muito devagar. Quando, por causa de uma calúnia, a construção do templo foi paralisada, tempos depois, por meio de Dário, houve um novo edito para poder voltar a reconstruir, para que os judeus pudessem voltar à atividade de reconstrução da casa do Senhor. Quando eles receberam a liberação por meio de Dário para reconstruir o templo, 2 anos se passaram e nenhuma pedra sequer tinha sido recolocada na base, no alicerce, na estrutura que tinha sido lançada. Ou seja, a reconstrução ela tinha parado, mesmo depois que Dário tinha ordenado que se voltasse a reconstruir, eles não deram continuidade no trabalho. E aí entra o ministério dos profetas. Os profetas vão se levantar da parte do Senhor para animar o povo, para chamar a atenção do povo, para falar ao povo que o templo precisava ser reconstruído. Preste bastante atenção. Por um momento eles iniciaram os trabalhos foram interrompidos. Preste bastante atenção. Foram interrompidos, depois foi novamente liberado por meio do decreto do rei, e o povo de Deus não deu continuidade à reconstrução, abandonou a obra de reconstrução do templo. Então, é nesse meio tempo, ou em razão dessa questão do abandono do trabalho do templo, que os profetas vão profetizar. Logo quando o povo retorna, eles tiveram alguns problemas.
problemas. Primeiro, o problema estrutural, porque Judá estava completamente destruído. O que ficou da cidade foram só ruínas. O templo foi destruído, a cidade de Jerusalém, o templo foi destruído, os muros foram destruídos, as casas foram destruídas e os locais de plantio estavam completamente amontoados de pedras que foram deixadas por meio da destruição e da invasão, de 3 incursões de invasão por parte dos babilônios. Eles chegaram em um lugar que estava completamente sobre ruínas. Uma classe mais pobre de judeus que ficaram na terra se apropriaram do que sobrou, das ruínas. Estavam morando em muita dificuldade, sob muita pobreza, e eles acabaram se apossando, se apoderando de partes da cidade que sequer eram deles. Mas como eles ficaram na terra, não foram deportados para a Babilônia, eles utilizaram então de toda a estrutura que ficou, embora estivesse tudo em ruínas. Um terceiro problema ainda desse período é que a reconstrução do templo, dos muros e do restabelecimento do culto foi feito em meio a muita oposição. Existia outros governadores das províncias ao redor que faziam grande oposição a essa reconstrução. Então, se você unir todos esses problemas, a indisposição dos judeus e a necessidade dos judeus em se restabelecer, se reorganizar, cuidar dos seus próprios assuntos, cuidar das suas próprias casas, e se estruturar na terra, se organizar na terra e produzir o alimento para sobreviver, em meio a todo esse contexto é que eles resolveram então deixar a casa do Senhor no segundo momento. Ou seja, vamos cuidar das nossas coisas, vamos cuidar do nosso trabalho, vamos cuidar da nossa casa, vamos tratar os nossos assuntos, e a casa do Senhor fica para depois. O templo vai ser reconstruído depois. Não é ainda o momento, não é ainda a hora, não é o tempo de reedificar a casa do Senhor. E aí nós começamos, conforme aqui nós fizemos a leitura, que o profeta, quando ele profetiza, a primeira coisa que ele faz, aí no versículo 2, ele diz que é como se Deus reproduzisse o que está na boca do povo. É como se Deus reproduzisse aquilo que o povo está dizendo. E Deus diz ao profeta: o que o povo está dizendo? Ele diz assim, versículo 2: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam exatamente em um momento em que já estava liberado pelo rei para que se novamente reiniciasse os trabalhos da reconstrução do templo. Mas o que estava na boca do povo era isso: primeiro os nossos assuntos, depois nós vemos o que fazemos com a casa do Senhor. Era mais ou menos esse pensamento, o pensamento atualizado do que seria hoje. E então, no versículo 3, o Senhor ele diz assim, por intermédio do profeta Ageu: é para vós o tempo de habitar nas vossas casas bem acabadas, enquanto a casa do Senhor fica deserta? O Senhor começa a falar ao povo: vocês já estão estabelecidos, suas casas estão bem acabadas, mas a casa do Senhor, a casa onde a glória do Senhor habitaria, estava completamente abandonada, em ruínas, completamente destruída. O povo, cuidando dos seus assuntos e das suas necessidades, deixaram a casa do Senhor para segundo plano. Para que você entenda, nós não estamos falando aqui meramente da reconstrução de um edifício qualquer. Nós não estamos falando, e o Senhor não está falando, da mesma coisa que seria hoje reconstruir fisicamente a estrutura e paredes de uma igreja. Não é com essa força, a entonação é maior. Deus não está fazendo caso aqui de que vocês têm uma casa, mas a minha casa ainda não está pronta. O povo não entendia a seriedade
do que representava a casa de Deus destruída e suas casas edificadas. O povo ainda não tinha noção da realidade espiritual que estava por detrás disso. E quando nós fazemos as leituras seguintes, diz assim, no versículo 5, o Senhor continua: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor chama o povo: examina a conduta de vocês, examina a conduta de vocês. A minha casa está deserta, destruída, sob ruínas, mas vocês estão interessados nos seus assuntos. E ele diz no versículo 6: vocês semearam muito, mas recolheram pouco. Olha, presta bastante atenção. O povo, pessoas que estavam preocupados e focados nos seus próprios negócios e que diziam unanimemente que a casa do Senhor não era tempo ainda, eles tinham que se preocupar com eles. O Senhor disse: comem, mas não se saciam. Vocês vestem, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe por um saco furado. Preste bastante atenção. No versículo 7 ele novamente repete: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplique o vosso coração aos vossos caminhos, examinai a vossa conduta, suba ao monte, traga madeira, edifiquem a casa, para que dela eu me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. O Senhor está alertando o povo. O Senhor está aconselhando o povo. Primeiro profeta: suba ao monte, vai buscar madeira, traz a madeira e edifica a casa, para que o Senhor se agrade. E ele continua: para que o Senhor se agrade. No versículo 9 ele diz o seguinte: esperaste muito. Vocês esperaram muito. Por quê? Porque eles semearam muito, mas eles viveram pouco. E este pouco, quando vocês trouxeram para casa, o que aconteceu? Eu dissipei com o sopro. Semearam muito, esperaram muito, trouxeram pouco, e o pouco que tinha, o próprio Senhor disse: eu assoprei, eu acabei com o pouco que vocês tinham. Por quê? Por que razão? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 10 diz assim: por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra os seus frutos. E ele continua no versículo 11: eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, seca sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, sobre todo o trabalho das vossas mãos, ou seja, sobre tudo que vocês fizeram. O que acontece aqui? Vamos cuidar dos nossos assuntos. Deixa Deus para segundo plano. Deixa a casa do Senhor para segundo plano. Vamos nos preocupar em produzir bastante, nos organizar na terra, nos restabelecer, para que a nossa vida volte à normalidade. Tá, essa é a mentalidade do povo. Mas qual é o resultado prático disso? Fracasso. Fracasso. Plantado e não colhido, vestido e aquecido. O que se esperava de prosperidade, na verdade, parecia que estava ainda debaixo de uma grande maldição. E de uma maneira geral, eu tenho certeza, não tenho dúvida de que de fato estava. Eles estavam debaixo de uma maldição que o próprio Deus colocou neles. Porque só Deus amaldiçoou. Só Deus abençoou. E eles nesse momento estavam debaixo de uma maldição. Por que estavam debaixo de uma maldição? Porque eles colocaram Deus em segundo plano. Entenda? O povo precisa diretamente de Deus. Eles foram chamados por Deus. A nação de Israel, diferente de todas as nações, ela foi eleita pelo Senhor, escolhida pelo Senhor para viver em santidade, porque dela viria o Cristo. Ela, ou por meio dela, o Cristo de Deus viria, o Filho de Deus viria. Ele era descendente deles.
Então, o Senhor sempre exigiu a santidade espiritual desse povo, sempre exigiu a dedicação e a entrega por parte desse povo a Ele. E qual é a necessidade do templo? Por que o Senhor está fazendo caso do templo? Porque todas as práticas espirituais de purificação espiritual que trariam vitalidade espiritual para aquela nação só podia ser realizada no templo. Aquela nação não seria abençoada enquanto eles não restabelecessem de fato o culto, enquanto os sacrifícios não fossem apresentados diante de Deus, os pecados não poderiam ser afastados da nação. Eles não entendiam que a purificação espiritual era, em primeiro lugar, era primordial para a existência dele. Israel não existe pela força e nem pela violência, ele existe pelo Espírito. É uma nação que foi chamada para viver pelo Espírito. Ela não é conhecida pela sua força, como foi a Babilônia, e nem pela sua violência, como foi conhecida a Síria. Quem vai falar isso na semana que vem é o profeta Zacarias. Nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito. Mas essa nação, para que vivesse pelo Espírito, ela precisava reconstruir a casa do Senhor. Para que ela vivesse na pureza espiritual, ela precisava reconstruir o templo, restabelecer o culto. Mas não. O que aconteceu? O povo, na verdade, estava mais preocupado, o povo da aliança, o povo do culto, o povo que é conhecido pelo seu templo, pelo seu Deus, estava mais preocupado de se restabelecer, e por isso o Senhor mostrou que, veja como a conta não bate. Perceba como a conta não bate. Semearam muito e receberam pouco. Como? Eles tinham que se vestir, mas não se aquecia. Como? Trabalhava duramente, tinha um salário, mas chegava, cadê o salário? O salário subia. Como? A resposta está no Senhor. Por causa dos pecados, a nação estava em pecado. Em pecado, nada que você faz prospera. Quando você está longe de Deus, nada que você faz prospera. Porque prosperidade para muitas pessoas é riqueza. Prosperidade tem a ver com pureza espiritual. Não existe prosperidade, segundo o que a Bíblia ensina, não existe essa prosperidade da Bíblia na vida do ímpio. O ímpio pode ter bastante dinheiro, pode viver bem, assim como o crente pode ter muito dinheiro, pode ter um bom salário, uma boa casa. Isso não tem a ver com prosperidade. Prosperidade começa com uma vida na presença do Senhor. Isso é prosperidade. O povo não podia ser próspero, não tinha condições de ser próspero. Por quê? Porque Deus e a santificação ficavam em segundo plano. Ficava em segundo plano. Eu tive uma experiência semelhante a essa. No momento, acho que o pior momento da minha vida, a pior experiência que eu tive na minha vida foi quando eu resolvi abrir um comércio. E a minha cabeça é o seguinte: é vender, como qualquer comerciante. Quanto mais eu vender, mais eu vou ganhar. Então eu trabalhava de domingo a domingo. Eu comecei trabalhando de segunda até sábado. Mas aí eu cheguei à conclusão que para poder ganhar o que eu precisava, eu tinha que trabalhar também no domingo. E aí a conta é lógica. A lógica é essa: quanto mais eu trabalhava, mais dinheiro entrava e as coisas dariam certo. Mas foi um momento que eu menos tinha disposição para orar. Praticamente foi o pior tempo espiritual da minha vida. Era um tempo que eu não tinha tempo sequer para pensar na Bíblia, pensar na palavra de Deus. Era tempo que eu vinha nos cultos, se desse, se eu tivesse disposto, quase não estava. Era um tempo que eu sequer conhecia o que era uma escola dominical. E eu quebrei, eu fali financeiramente. Fiz de tudo que eu podia, usei todos os métodos, tentei tomar todo o cuidado. E minha esposa está ali de prova, a gente não fez loucura nesse período, tentou fazer o máximo possível, se matando de trabalhar. E o resultado foi nada. Um montão de dívidas que eu tive que vender tudo que eu tinha para poder pagar. Buraco. E por incrível que pareça, olha como a conta não bate. Aí eu resolvi trabalhar como autônomo. Eu comecei a trabalhar menos, eu trabalhava menos até por causa da demanda,
Nesse período, eu retornei para a escola dominical, me tornei professor da escola dominical, me colocaram, na ocasião, me chamaram e eu abracei essa oportunidade e até hoje o Senhor me proporcionou isso. Voltei para os cursos de quarta-feira. De lá para cá, deve estar fazendo, acho que uns 7 anos mais ou menos. Eu nunca faltei um culto de quarta-feira. Nunca faltei. Sempre com disposição. Sempre com disposição. Eu não estou falando para me glorificar. Estou falando de uma situação que passou na minha vida. O pior momento da minha história foi esse. Eu pude vir nos cultos. Eu pude retornar à escola dominical. Eu pude retornar às orações com disposição. E aí você pode perguntar, pode pensar, agora ele trabalhou menos, agora ele vai ganhar menos, agora a situação dele vai ficar diferente, agora ele não tem mais. Se eu te falar que naquele período eu não conquistei absolutamente nada em termos financeiros, absolutamente nada, mal pagava as contas, era tudo casado, com vergonha, com vergonha que você na minha vida. Mas eu retornei às práticas espirituais, me fortaleci de lá para cá e a minha vida prosperou. Glória a Deus. E aí você pode pensar que eu estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, eu sou pobre. Não estou falando de dinheiro. Eu prosperei em todos os sentidos. Todos os sentidos que você imaginar. Trabalhando bastante. Mas a questão não, o que eu percebi, exatamente o que você está falando, não estava no trabalho, o meu sucesso. A minha prosperidade, a minha alegria, a minha força não estava no trabalho. A minha segurança financeira não estava meramente ou somente no trabalho, mas estava na minha comunhão com o Senhor. Na comunhão com o Senhor. Por isso que a conta não batia. A lógica não funcionou. E aqui o Senhor está falando a mesma coisa. Vocês deixaram minha casa. Não é meramente deixar o tempo. Daí você pode estar pensando, está falando daqueles que deixaram de vir na quarta-feira. Isso é ridículo, não estou falando disso. Eu estou falando que o Senhor disse: vocês abandonaram a mim, os meus interesses, a minha vontade, a minha lei, o meu culto, o meu sacrifício diário. Foi isso que foi abandonado. O Senhor não está falando de pedras. O Senhor está falando do deem-se, me deixaram. O povo remanescente que foi liberto e trazido de novo para ser restabelecido, eles me deixaram e estão cuidando dos seus assuntos. Aqui a lição, é claro, é óbvio, prioridade espiritual. Ninguém está falando aqui que você deixar seu serviço, não. Ninguém está deixando, ninguém está falando isso, não. Isso é loucura, jamais vou falar disso. Só que você tem que entender o que é prioridade. Coisas importantes, coisas fundamentais, embora sejam tão importantes e fundamentais, elas estão elencadas em um grau de importância. Então, existem coisas que são mais importantes do que outras, mas não deixam de ser valiosas. Tudo tem que ser pensado dessa forma. E dentro da cadeia de prioridades, Deus tem que estar em primeiro lugar. É isso que nós precisamos entender. Deus precisa estar em primeiro lugar. Ah, irmão, mas eu preciso trabalhar. Por que está falando disso? Por que está perguntando isso? Eu estou falando que Deus tem que estar em primeiro lugar. Ah, irmão, mas eu preciso ter um tempo para minha família. Isso é importante, eu não estou falando disso. Eu estou falando de prioridade espiritual. Quem coloca Deus em primeiro lugar tem confiança e tem resposta da parte do Senhor. Agora, deixar Deus para segundo plano, achando que isso vai trazer algum benefício, parece que nesse caso aqui não aconteceu. Eles fizeram muito, e o profeta deixou isso muito claro. Vocês semearam muito, esperaram muito, e não chegou a nada. Mas como isso? O próprio Deus fez o trabalho de dissipar tudo que vocês fizeram. Deus destruiu as obras das mãos de vocês, o trabalho de vocês. Israel, por quê? Porque Israel trabalhava o que era bom, cuidava das suas casas, que era bom, mas estavam sujos pelo pecado. E por isso as coisas não davam certo. Não dava certo, não dava certo. E aí entra o profeta. Essa é a atividade do profeta. Então, no versículo 13 diz assim: ó, então Ageu,
o mensageiro do Senhor, versículo 12. Então viu Zorobabel, o governador ouviu, e Josué, que é o sumo sacerdote, ouviu, e todo o resto do povo ouviu a voz do Senhor, o seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, o seu Deus, tinha enviado. E o povo temeu. E temeu o povo diante do Senhor. Então entrou temor no coração do povo por causa da palavra do Senhor. É óbvio que o povo estava frustrado diante do fracasso. E eles não sabiam a razão disso. E aqui o profeta trouxe, é como que se encaixasse. O que está acontecendo comigo? Por que não está dando certo? Onde está o problema? E aí entra o profeta por meio da palavra do Senhor e mostra: o problema é esse aqui. É como se o povo aceitasse, mas de fato é. Esse é o problema. Versículo 13. Então Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor. O Senhor disse assim: eu sou convosco. Eu sou convosco, Israel. De modo que o Senhor suscitou. O Senhor suscitou. O Senhor animou. O Senhor deu ânimo ao espírito de Zorobabel, que era governador de Judá, e ao espírito de Josué, que é o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo. E eles vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do reinado. Ou seja, diante da profecia, diante da palavra do profeta, o que acontece? O povo então entendeu a palavra do Senhor, e o que o povo fez? Mão no arado. O povo começou então nesse processo de vamos colocar a casa de Deus no seu devido lugar. Em primeiro lugar, vamos colocar Deus em primeiro lugar. Vamos começar a cuidar dos interesses de Deus em primeiro lugar. Vamos começar então a resolver esse problema, que é o nosso problema, o problema do pecado. O povo estava em pecado e não dava para mudar isso. Por quê? Porque o templo estava destruído, em ruínas. Esse seria o primeiro momento, a primeira profecia, o primeiro diálogo entre Deus por meio do profeta e o povo, chamando o povo a priorizar a reconstrução, porque a bênção e a prosperidade estava diretamente ligada à condição espiritual do povo. No segundo momento, nós temos o capítulo 2, e nós vamos retomar já essa discussão do capítulo 1, mas no capítulo 2, nós vamos entender a importância de colocar Deus em primeiro lugar, a importância e como aquele povo não imaginava e sequer pensava o que de fato representava que aquele templo estivesse novamente reconstruído. E diz assim, um texto muito conhecido, muitos pregadores pregam em relação a esse texto, mas ninguém, ou a grande maioria, não é fiel ao seu conteúdo. Diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Nós estamos aqui no ano 520. É no mesmo ano, praticamente no mesmo ano, aqui uma diferença de 2 meses aproximadamente entre as profecias. E diz assim, capítulo 2, versículo 2: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo também, dizendo: quem há entre vós, dos primeiros sobreviventes, que viram esta casa na sua primeira glória, e como a vês agora? Não é esta como nada em vossos olhos comparado àquela? O Senhor aqui chama a atenção do povo com uma questão. Esse templo que está sendo edificado não se compara ao templo que foi edificado por Salomão. A proporção é incomparável. E aqui o Deus coloca como nada. Esse templo que estava sendo reconstruído era menor do que foi o primeiro, né? Em termos de grandiosidade, esse aqui é pequeno, frágil e comparado a nada. Ele diz aqui: não é esta como nada aos vossos olhos? Aqui provavelmente há aquelas pessoas que viram. Então nós estamos falando de pessoas aqui em torno de
70 a 85 anos, considerando o tempo de cativeiro, que estavam aqui, foram para a Babilônia e retornaram para Jerusalém. Mas ele diz assim, no versículo 4: esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e esforce todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhe, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. E esta aliança que eu fiz convosco quando saíste do Egito é o meu espírito que habita no meio de vós. Não temais, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda uma vez, dentro de pouco tempo, abalarei céus e terras, e o mar e a terra seca. Abalarei todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e encherá esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente lembrando eles. Versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. No primeiro tempo, nós vimos a glória do Senhor encher a casa, a shekinah do Senhor, a presença simbólica do Senhor no meio do seu povo. Mas o povo não imaginava, sequer passava no coração do povo, que o próprio Deus viria a este mundo em carne e osso, o próprio Deus, esse grande Deus, em nome de quem eles vivem e foram eleitos. Eles não imaginavam que esse próprio Deus viria em carne e osso e entraria andando dentro daquele tempo. Aquele tempo, em termos estruturais, era menor, mas ele seria glorificado. Aquele pequeno espaço receberia a maior glória que esse mundo já recebeu. O próprio Deus entraria dentro dele, e por isso a glória da primeira casa é maior. Então a glória da segunda casa é maior do que a primeira, porque na primeira glória nós vimos a presença simbólica do Senhor, e na segunda nós temos a presença real. Eu quero que você entenda com isso. Eles estavam trazendo para o próprio Deus. Aquela obra era para o próprio Deus. Não era um capricho de homens. Não era um capricho para os sacerdotes. Era para Deus. Você está entendendo? Aquela obra, aquela casa devia ser construída para que o próprio Deus entrasse dentro dela. Era para Deus. Você está entendendo? Era para Deus. Por isso que eles tinham que se dedicar e se esforçar, porque era para Deus. Era Deus, dono do ouro da prata. Era para Deus que eles estavam fazendo. Era para Deus em primeiro lugar. Era para os interesses de Deus em primeiro lugar. Tudo aquilo estava ligado à vontade de Deus. Deus, para que se cumprisse a palavra do profeta, ele entraria dentro daquela casa. Aquela casa ninguém precisava estar de pé. Ele entraria ali. É para Deus, irmão. O que você faz é para Deus. Nós temos sim responsabilidades uns com os outros no âmbito humano. Nós fazemos coisas uns com os outros, mas você tem que entender: você estar aqui não é cumprir um capricho por parte da liderança, por parte do pastor ou do seu líder. Se você pensa assim, você não entendeu nada. É para Deus. Nós estamos aqui para Deus. Nós saímos de nossas casas por causa de Deus. Os nossos interesses têm que ser os interesses de Deus. A glória da casa é para Deus. A casa precisa ser construída para Deus. As ofertas precisam ser para Deus. Os louvores dos levitas têm que ser para Deus. A mensagem do sacerdote tem que ser para Deus. É tudo para Deus. Quando você não entende que o que você está fazendo é para Deus, nós acabamos cuidando dos nossos próprios interesses, achando que às vezes é melhor eu resolver um problema meu do que vir a culpa deles. É melhor eu pensar um pouco mais em mim do que vir orar a Deus. É melhor eu pensar um pouco mais nas minhas coisas do que vir aqui cantar para Deus. Às vezes é isso. Nós não entendemos que é para Deus, que é para o próprio Deus. E por isso
deixamos para segundo plano. Eles não imaginavam a glória da Santa Casa. Eles não imaginavam que Deus ia entrar andando. Você imagina Deus entrar andando? Aquilo não acontece, não tem como acontecer isso mais. Aconteceu naquele momento da história. Deus está presente aqui espiritualmente, com sua presença espiritual, porque Deus é espírito. Agora, o Filho encarnado, ele não entra aqui, agora não existe, não há possibilidade de acontecer. Mas aconteceu naquele tempo. É para Deus. Se você não entender que é para Deus, você vai fazer aos homens. A casa é para Deus, é tudo para a honra e glória de Deus. Por isso ele diz ao governador: se esforça, governador, se esforça, sumo sacerdote, se esforça, povo. Lembrai-vos que a aliança que eu fiz com vocês no Egito, ainda na perdição eu resgatei vocês. Eu sou o teu Deus. E é para mim que vocês fazem, dizia o Senhor aqui no Egito. No capítulo 2, nos versículos 10, nós vamos voltar àquela discussão. A primeira discussão, daquela conta que não batia. Diz assim: ao 24º dia do 9º mês, no segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Versículo 11: assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, se alguém leva a carne santa na borda do seu vestido, e com ela toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará santificado? Os sacerdotes vão responder: não. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: os sacerdotes eles tinham que se apresentar para o sacrifício com as suas roupas completamente limpas. E ele pergunta: se sujar de vinho, dá para poder fazer o sacrifício? Não. Se sujar com pão, com guisado, ou qualquer outra coisa, se sujar, dá para fazer o sacrifício? A resposta dos sacerdotes é óbvia, porque isso é mediado por lei, e a lei diz que não. No versículo 3 ele diz assim: diz Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com o morto tocar em alguma dessas coisas, ficarão elas imundas? Os sacerdotes respondem: sim. Se alguém tocar em um impuro e tocar nessas coisas, essas coisas vão ficar sujas. E os sacerdotes confirmam: de fato vão. Então disse Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor: tudo o que fazem e tudo o que ali oferecem no mundo. É isso. O templo ainda está para ser reconstruído em ruínas. Tudo o que o povo faz enquanto não estiver purificado é imundo. O sacerdote ele está em pecado, mesmo que ele ofereça ao Senhor, ele oferece o imundo àquele que é santo. E assim serve para todas as pessoas que ali estavam. Tudo o que elas fizerem vai ser imundo, porque a casa ainda está derrubada e os sacrifícios que purificam as pessoas, bem como os ministros, não podem ser realizados. É isso que Deus está falando: vocês estão imundos, e se vocês não restabelecerem a ordem das coisas, a prioridade das coisas e a forma correta como tem que se apresentar diante de mim, vocês são imundos, e o que vocês fazem é produto do imundo, ele diz. Mas no versículo 15, é que eu quero que você preste atenção. Ele diz assim: mas agora considere o que acontece desde aquele dia. Ele está dizendo assim: ó, desde o momento que reiniciou os trabalhos, agora eu quero que você considere. Ele diz: antes de vocês porem pedra sobre pedra no templo do Senhor, antes daquele tempo, alguém vinha ao monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar tirar 50 e havia somente 20. Eu feri com queimaduras, com ferrugem e com saraiva, e em toda a obra das vossas mãos. Contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Ele está chamando o profeta agora para considerar uma situação. Ele diz assim: antes de vocês voltarem ao
dedicarem à construção do templo, vinha buscar 50 e tinha 10. Olha a proporção das coisas. Vinha buscar 30 e tinha menos. Ele diz antes, mas quando ele chega aqui no versículo 18, ele vai falar agora, depois que o povo começou a pôr na obra. Ele diz assim, ó, desde o dia em diante, desde o 24º dia do 9º mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, agora eu quero que você considere, que você compare. Há ainda semente no vosso celeiro? Até agora a videira, a figueira e a rompoeira e a oliveira não têm dado seus frutos? Mas desde este dia vos abençoarei. Você entendeu? O Senhor está fazendo um comparativo. Antes de vocês cuidarem das coisas espirituais, o que acontecia? Fracasso. Por causa da condição espiritual. Entendeu? Isso é uma coisa séria. E é uma das coisas que eu tenho muito medo. Eu estou vendo uma pessoa muito perto de mim e eu sinto muita pena. Essa pessoa, ela desregulou a sua condição espiritual e se amontoou de problemas financeiros. E ela tenta resolver achando que o problema dela é dinheiro. E não é dinheiro o problema dela. Poderia dar todo o dinheiro do mundo. Não é dinheiro. Estou tratando de uma questão porque o contexto fala aqui de valor, de benesses, de produto do trabalho. Mas a questão dessa pessoa, e eu lamento muito, é espiritual. Ele não se arruma espiritual, por isso que ele não se arruma nas suas finanças. E está quebrado. E está com problemas dos mais diversos. E é triste ver, é não lamentar, não é só lamento. É olhar e dizer, ai. Entendeu? É triste demais. Mas a condição espiritual, enquanto não for arrumada, não vai sair do ar. A consideração é o seguinte: por mais que o povo pensasse, não, então nós vamos priorizar a Deus. Mas e quem vai construir? Quem vai plantar? Quem que vai arrumar as casas? Como é que vai ficar a comida? O Senhor faz a prova. De lá para cá, faltou alguma coisa para vocês? De lá para cá, do tempo que você começou a colocar Deus em primeiro lugar, Deus não abençoou, Deus não proveu as necessidades. De lá para cá, o Senhor nos sempre ajudou, o Senhor nos sempre entrou com a providência nos momentos mais difíceis. Esse é o paradigma que o Senhor fez. Eles plantavam menos, porque eles estavam mais dedicados na construção, eles estavam se empenhando mais na obra do Senhor e, consequentemente, acabavam deixando em segundo plano as suas coisas. E aí a conta não seria: se eu deixar minhas coisas de lado e ficar colocando Deus em primeiro lugar, vai faltar para mim. E o Senhor diz: não, na verdade eu te abençoei. Na verdade eu te abençoei. Te abençoei. Ele diz aqui, ó: desde este dia vos abençoarei. Desde esse dia, ou a partir desse dia, agora que a casa está de pé, está estruturada, e que vocês podem viver em santidade, então eu vos abençoarei. Tem que resolver com os problemas espirituais. Você está pensando que o seu problema você vai resolver de outro jeito. Resolve primeiro os problemas espirituais, você vai ver as coisas se organizarem. Não estou falando que o seu problema é um problema que está acontecendo na sua vida porque você está em pecado. Não pense assim, não estou falando isso. Mas muitos problemas se ajustam quando ajustar com a condição espiritual. É que nem o ímpio. Se entrar o ímpio por aquela porta, se entrar o ímpio passando uma dificuldade financeira, você pode dar dinheiro para ele. Isso não vai mudar a vida dele, vai resolver o problema dele só. Não vai mudar a vida dele, não vai transformar a vida dele. Pode dar dinheiro. Ah, ele entrou aqui precisando de saúde, dá saúde para ele. Torna ele saudável para você. Não vai resolver o problema dele. Agora, se você der Cristo para ele, você deu razão para a existência dele. Coloca Deus em primeiro lugar. O povo tinha que colocar Deus em primeiro lugar. Esse não era o povo da força. Esse não era o povo da fama violenta. Era o povo do Espírito.
o Senhor garante que agora que o tempo está concluído, vai ter colheita sim. Mesmo que pouco plantio, vai ter colheita sim. O Senhor vai abençoar. Por fim, nós temos aqui um evento que se repete, que está nos versículos 22, perdão, versículo 20 ao 23, são 3 versículos aqui. Esse versículo é importante, é reflexo de um evento que se repete em todos os profetas, que é o dia do Senhor. Aqui nós temos referência a 3 eventos: o dia do Senhor, o cavaleiro divino e a volta de Cristo. Para você ver que profecias que ainda não se cumpriram. Diz assim: por fim, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo lá especificamente essa profecia era Zorobabel. Quem sabe por que essa profecia era lá Zorobabel? Quem é que sabe? Zorobabel é da descendência de quem? Quem é o descendente principal? É de Davi. Sendo de Davi, o descendente principal é Jesus. Diz a Zorobabel, governador de Judá, que eu vou abalar os céus e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, os cavalos e que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, Senhor dos Exércitos, novamente, nós temos a afirmação do guerreiro divino, guerreiro da guerra, o que entra na batalha, sai do seu povo, sai do meio da sua nação, vai no seu cavalo, cavalgando sobre as nuvens, com flechas que ficam mais que o sol. Ele é homem de guerra, homem de batalha. Ele diz o seguinte: eu te tomarei, Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor. Eu te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Evidentemente, a partir de um estudo mais cuidadoso, esse texto, essa palavra que está sendo proferida a Zorobabel, não é diretamente a Zorobabel, mas para alguém da descendência de Zorobabel. Esse texto aqui está apresentando o dia que o Senhor vai julgar todas as nações da terra, o dia que o Senhor vai vir em combate, vai levá-las para o vale da decisão, vai levá-las para o vale do Josafá, vai levá-las para o Egito, para uma grande batalha em que o Senhor lutará contra todas as opressões malignas, toda a estrutura demoníaca, contra o anticristo e contra todas as nações que se aliarem a ele. O Senhor vencerá ali e o Senhor estabelecerá o seu reino. E o seu reino se dará completamente com a volta do seu amado Filho Jesus, que é aqui apresentado pelo nome do seu descendente anterior, Zorobabel, que é o governador de Judá. Jesus voltará e a palavra da nome. Se nós unirmos toda essa mensagem, finalizarmos aqui, colocar Deus em primeiro lugar, arrumar a vida, arrumar a casa, arrumar as coisas, arrumando a condição espiritual. Não é meramente vir à igreja, tá? Não está dizendo da casa aqui, arrumou mais a igreja, isso não resolve. É mais do que isso, tá? É a Deus, é vir a Deus, arrumar a condição espiritual, entender que é tudo para Deus, para a vontade, para a glória e honra de Deus, entender que Deus é quem abençoa, todas as vezes vem de Deus, a prosperidade verdadeira vem de Deus, está ligada a Deus, não pode haver prosperidade espiritual se não for por Deus. E o Senhor promete um tempo glorioso, um tempo que se dará um grande dia do Senhor. Você pode estudar mais nessa história, fazendo uma leitura e utilizando aí os materiais necessários. Que Deus possa abençoar e essa palavra possa de alguma maneira te animar. O Senhor chamou o profeta a profetizar, dizendo: anima-se, profeta, anima todo o povo, anima o sacerdote e anima o governador, para que a minha casa esteja funcionando perfeitamente. Amém?